Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Kelly, Guilherme Vessiani. Tudo bem, pessoal? Boa noite aí para nossa live de quarta-feira. Vicky Carvalho. Tudo bem aí? Boa noite, Kelly. O áudio tá direitinho, a imagem tá tudo tranquilo, não tá? Guilherme, Rafa Nunes, Érica Dias. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, pessoal. Hoje, prazer aí mais uma vez estar com você nessa noite. Ontem eu tive que ir no hospital olhar alguns pacientes. Legal, Kelly. E aí não deu para a gente fazer a live que a gente ia fazer aí. Nós vamos estar essa semana aí conversando um pouquinho hoje, amanhã, sexta, tá? Nessa live de aquecimento. São lives de aquecimento para imersão diagnóstico seguro. Essa imersão diagnóstico seguro é um evento que vai correr nos dias 21, 23 e 25 de agosto, tá? Então, nessa imersão, nós vamos estar abordando, eu vou abordar alguns fundamentos do método que eu criei para melhorar o raciocínio clínico, para você chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. A gente percebe um pouco da dificuldade que os alunos têm. Esse é até um tema que nós vamos falar aqui hoje, né, dos inimigos do raciocínio clínico. Então, essa imersão é justamente para a gente tentar clarear, arrumar uma forma de ajudar os alunos para clarear um pouquinho o pensamento e o raciocínio clínico. Tá? Então, pessoal, essa live, essa imersão que nós vamos fazer, diagnóstico seguro, ela foi feita principalmente para médicos e futuros médicos que querem desenvolver o raciocínio clínico, às vezes têm dificuldade de raciocinar, não sabe o que fazer com a queixa do paciente, não sabe interpretar os dados da anamnese, do exame físico, ficam inseguros na hora de dar o diagnóstico, ficam confusos. Então esse é o objetivo da gente mostrar os fundamentos desse método para organizar isso e chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança. Então, para fazer parte dessa imersão, é importante vocês entrarem no link que está na bio do perfil, tá? Então, quando acabar essa live, volta lá no link que está na bio, não precisa sair agora não, e aí vocês fazem a inscrição lá, porque só vai estar participando dessa imersão quem tiver com a inscrição lá nesse link, ok? Então vamos falar um pouquinho hoje. Hoje, nessa live de hoje, eu dei o nome de inimigos do raciocínio clínico, que é um assunto que eu vejo uma coisa mais prática, mais um bate-papo tranquilo, rápido, só para mostrar um pouquinho do que eu vejo ao longo desses anos que eu dou aula de semiologia, e eu sinto um pouquinho eu vejo um pouquinho a dificuldade dos alunos, e hoje eu vou apontar algumas causas, alguns fatores que eu percebo como causa dessa dificuldade de raciocínio clínico, tá? Então sejam bem-vindos aí, começando então a live de hoje. Eu elegi, na realidade, cinco inimigos do raciocínio clínico. Pode ter mais, tá? Eu acho que vocês que estão assistindo aí, até gostaria de ver a opinião de vocês. O que vocês têm assim, que dificultam o raciocínio quando vocês estão atendendo um paciente? Qual que é a dificuldade que vocês têm para fazer um raciocínio, para chegar ao diagnóstico? Vocês poderiam colocar aí só para a gente ver se bate com o que nós vamos abordar hoje? Aí se puder responder aí, tá? Qual que é a dificuldade que às vezes vocês têm quando está atendendo um paciente de chegar ao diagnóstico? Se puder colocar aqui, tá bom? Eu vou dar um tempinho que a memória demora um pouquinho, dá um timezinho até chegar a resposta aqui. Aí se alguém puder colocar aí alguma dificuldade que vocês têm, só para a gente ver se vai estar na pauta, senão a gente fala um pouquinho também. Então é importante essa informação, esse feedback de vocês. Mas Vivi Felício, Adilson,
Boa, Viviane. Yosha Farias, Ju Moreno, Sam, Aridiane, legal. Tudo bem, Didi? Pessoal, então, falando um pouquinho, se vocês quiserem comentar, fica à vontade. Qual que é o primeiro fator que eu vejo como inimigo do raciocínio clínico dos estudantes, às vezes médicos novos? Eu acho que a primeira coisa é a falta de clareza. Como tudo tudo na vida, a primeira coisa que a gente tem que ter é clareza das coisas, da situação. Consciência. Quando a gente tem consciência de algum problema, a gente fica mais fácil de resolver esse problema. E a primeira coisa que eu vejo é justamente essa falta de clareza de estudantes, principalmente estudantes que estão no início do curso. Muitas vezes essa falta de clareza não é de propósito, é mais por inocência e ingenuidade. Eu vejo, por exemplo, o primeiro fator que eu percebo é quando eu estou dando aula de semiologia, na minha faculdade a gente começa a dar aula de semiologia desde o primeiro período. E aí os alunos entram, às vezes jovens, às vezes não tem tanta maturidade. E aí, quando você está dando a aula de semiologia, eu percebo que eles não têm noção da extrema importância da semiologia. E às vezes depende do currículo, essa grade curricular varia de faculdade para faculdade, mas eu percebo nitidamente que, por exemplo, eu dou junto com o ciclo básico, e às vezes tem matérias, disciplinas do ciclo básico que são pesadas, então tem uma pressão para estudo muito grande, tem uma carga pesada, carga horária pesada, então fica uma concorrência de disciplina que às vezes eles não se dedicam tão bem. E aí, muitas vezes, é lógico que o assunto vai voltando ao longo da faculdade, né? A semiologia acaba voltando quando você entra no ciclo clínico, mas eu percebo isso, que os alunos muitas vezes não sabem, não reconhecem essa extrema importância, e por mais que a gente tente conscientizá-los, às vezes, por imaturidade e essa ingenuidade que eu falei, eles às vezes não levam tão a sério. Alguns percebem isso, já se dedicam, e outros, às vezes, vão levando o curso. E quando chega lá na frente, quando chega na parte do ciclo clínico, e principalmente no internato, que aí vai ter aquele desafio maior de atender o paciente, tem um pouquinho de dificuldade. Eles aprendem durante o curso a fazer uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, mas na hora de interpretar aquelas informações da anamnese, exame físico, eles têm dificuldade. Porque isso não é tão estruturado nos cursos padrões. Então, a gente percebe nitidamente isso, que tem essa defasagem, muito porque às vezes falta um pouquinho dessa clareza. E aí, isso não é culpa dos alunos, é falta às vezes de desconhecimento mesmo, né? de saber. Então é importante a gente está sempre tentando conscientizar, às vezes tentando trazer algum caso clínico, mesmo que eles estejam precoces durante o curso, para tentar fazê-los entender que a importância disso, e lembrando que isso aí vai ser a vida toda. A medicina, se você for olhar, nós temos 2 pilares da medicina que são importantes para o médico. O médico tem que aprender o quê? É lógico, né? Tem um lado humano nisso tudo, né? Tudo envolvido, a relação médico-paciente, tem vários fatores, mas se você olhar basicamente a função do médico, assim, objetivamente, seria fazer diagnóstico e tratar. Então, o que você tem que ser bom? É bom de fazer diagnóstico, primeiro pilar, e de tratamento. Então, nessa fase do curso, principalmente o início e meio, você tem que ter uma base de diagnóstico importante. Você tem que saber, aprender a fazer diagnóstico. Não é deixar, quando eu for me formar, eu vou tentar uma residência para tentar ser bom de diagnóstico, aprender a dar diagnóstico. Isso você tem que aprender durante o curso. Então, por isso que você tem que se dedicar. E 6 anos, você fala assim, não, mas são 6 anos. Mas 6 anos não são, além de passar rápido, no que você olhar, passou rápido, já estou me formando. E dentro desses 6 anos, você tem muita concorrência de disciplina, muita pressão para fazer atividades, para pontuar em prova de residência. Então, essa concorrência, às vezes, você vai deixando de lado, às vezes, o que é importante. Então, primeiro inimigo seria, então, a falta de clareza, muito por causa dessa inocência e ingenuidade.
E o segundo fator seria falta de ação. Falta de ação que a gente chama também de procrastinação. Às vezes você tem, você foi conscientizado da importância de aprender a fazer um diagnóstico do paciente, que isso é o pilar fundamental da medicina. Pô, tudo bem, eu preciso fazer, mas e aí? Muitas vezes a pessoa fica parada, né? Fica esperando aparecer alguma situação que vai fazê-lo ficar bom de diagnóstico. E a pessoa tem que correr atrás. Porque a gente aprende, o conhecimento que a gente tem na faculdade é muito bom. Os alunos eles têm o conhecimento teórico muito forte. Os alunos, e eles reconhecem isso, eles sabem que eles são bons, eles sabem os sinais e sintomas, eles sabem colher a anamnese, o exame físico, o conteúdo das doenças, eles sabem às vezes a fisiologia, a fisiopatologia, mas o paciente é diferente, o paciente chega com aquilo tudo misturado e aí a dificuldade é organizar. Então, se o aluno sabe que ele precisa desenvolver, ele tem que arrumar um jeito de organizar isso. E aí, o que a gente vê é isso, o ensino médico nosso, ele vai dando as disciplinas separadas. Então, você tem a fisiologia, a anatomia, aí tem o diagnóstico clínico, você tem que fazer a anamnese, a aprende os sinais e sintomas, mas o paciente reclama isso tudo. Ele reclama os aspectos epidemiológicos, os aspectos sociais, psicológicos, tudo junto. Então, tudo dentro de uma pessoa só. Então, o paciente não é fragmentado. E aí que vem essa dificuldade. E para você, se você sabe que é importante, o que a gente vê é que você tem que arrumar um jeito de resolver isso. É atendendo o paciente, é discutindo caso clínico, é conversando com professores, é correndo atrás, porque para organizar essas informações. E o que a gente vê na prática é que os alunos adiam muito. Então, quando você às vezes você quer discutir, quer fazer alguma coisa, às vezes adia, não, depois eu vou fazer. Não, mais para frente, quando eu tiver em tal período eu vou fazer. Então, isso é o tempo todo a gente vai vendo, sabe? Vamos participar da liga? Não, agora eu estou apertado com tal coisa. E essa tal coisa não é tão importante assim. Né? O Dr. Tiago até colocou PBL é bem melhor, justamente, né, Dr. Tiago? Resolver problemas, né? Aprender baseado em problemas, lições baseadas em problemas. Resolução de problemas, e nada mais que caso clínico. Para situações, simulação realística hoje em dia. Então, tem várias metodologias hoje que podem ajudar e que já sabem que funcionam, mas o aluno tem que correr atrás. Então, por exemplo, se você não estou falando só raciocínio, mas raciocínio para onde qualquer área que você for, se você gosta de tal área, comece desde cedo já a acompanhar. Se você sabe, muitos alunos não sabem o que vão ser, qual especialidade vão mais. Às vezes você já tem uma tendência. Mesmo se você tiver tendência, corre atrás, vai fazer alguns estágios. Eu sou muito a favor de fazer estágio extracurricular. Né? Fiz muito durante a faculdade e como eu sabia que eu ia ser clínico, eu fui correndo atrás, de ir fazendo vários estágios, participei de várias discussões. Então, isso que é importante para você organizar, porque a medicina, eu sempre falo, medicina eu aprendi na faculdade, mas ser médico eu aprendi fora dela, fazendo. Porque a parte prática se aprende fazendo, acompanhando médicos, como que o médico trabalha, fazendo estágio de CTI, estágio de pronto-socorro, estágio de dermatologia. Então, são várias situações que você vai aprendendo e, sobretudo, né, isso, a residência médica também, que aí cai o auge, né, do aprendizado, que você cai no mercado, mas você não precisa esperar você formar para aprender. Então, se você sabe que a semiologia, o raciocínio clínico são importantes para você fazer esse primeiro pilar, que é o diagnóstico médico, corre atrás. Corre atrás. Então, esse que é o importante. Não procrastine, não fica adiando. Porque o que a gente percebe é que vai adiando, mais para frente vai surgindo outras situações, outros problemas, outras demandas, e a pessoa vai deixando para trás. Quando assustou, formei e estou com aquela defasagem. Tá? Então, é isso que eu vejo.
Então, o segundo inimigo aí que eu acho que é a procrastinação, tá? A falta de ação, ficar adiando e não fazer. E o terceiro inimigo do raciocínio que eu percebo é, às vezes, a arrogância. A gente vê que tem alunos, a maioria não, mas tem alguns alunos que às vezes você até assusta. Você está lá no início do curso e a pessoa se acha muito sábia, né? Assim, acha que sabe muito, que você vê que a pessoa às vezes assim, fala assim, para ela acha que ela não precisa, né? Porque pode ser, não sei, acha que talvez seja superior aos outros. A gente percebe, é a minoria que a gente percebe, mas a gente percebe alguns casos que a gente bem evidentes. E aí a pessoa às vezes não quer participar de situações, de eventos que possam agregar, fazê-la crescer, porque ela acha que está acima disso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Humildade nunca é demais, tá? Para a gente aprender que a gente sempre tem o que aprender, sempre o que melhorar, e principalmente quando a gente é estudante, porque a gente não nasce sabendo. Então, quanto mais oportunidade a gente abraçar para se desenvolver, isso é fundamental, principalmente na fase de estudante, e às vezes se você é recém-formado ainda. Então é importante, lembrando, né, que o momento que você tem de absorver essas informações de pessoas, colegas, residentes, né, pessoas mais experientes, é o momento agora, a oportunidade. E vou dizer que a maioria dessas pessoas, as pessoas boas, profissionais bons, residentes bons, colegas mais velhos, mais experientes, bons, todos têm boa vontade, a maioria tem boa vontade de ensinar. Então aproveitem isso, tá? Não ache que sabe mais do que realmente sabe. Eu acho que tem que ter uma análise de consciência aí para você se desenvolver bem, tá? Então, esse seria o terceiro inimigo do raciocínio clínico. E o quarto inimigo? O quarto inimigo seria a falta de organização. Acho que esse é um que a gente vê mais gritante, né? Eu tenho conversado muito com os meus alunos recentemente, até em lives aí, então, né, quem quiser assistir. E todos eles falaram a mesma coisa. O professor, eu não tenho falta de conhecimento. Conhecimento eu tenho. Como eu falei, a faculdade é muito boa, gente. A faculdade ensina muito, né? Anatomia, histologia, o ciclo básico é bem ensinado de forma geral. Se você colher os dados da anamnese, exame físico, os sinais e sintomas, mas realmente o que a gente percebe, um grande fator aí, que talvez seja um dos principais, seria essa falta de organização. O que eu faço com esse tanto de informação que eu tenho, que eu aprendi na faculdade, e o paciente agora está me relatando, mas eu não estou conseguindo organizar isso, tá? Então, isso aí que é importante, você aprender a sistematizar essas informações, organizá-las, que uma vez que você organizou, fica fácil. Fica fácil você organizar o processo de raciocínio. Igual eu sempre falei, já falei isso várias vezes, não canso de falar, que o diagnóstico, às vezes, pode ser difícil, mas o processo de raciocínio não precisa ser. Então, esse processo de você pegar as informações, organizá-las, fazer uma estrutura dessas informações e preparar a casa para você resolver esse problema do paciente, isso não é difícil, tá? Dá para organizar bem. E a experiência que a gente tem, quando a gente ensina isso para os alunos, eles aprendem bem rápido, bem fácil e se desenvolvem de forma rápida. É impressionante como é que aprendem rápido. Agora, não basta você só aprender um método, uma sistematização desse processo de raciocínio. Aí, para você desenvolver esse raciocínio clínico, aí é ao longo da vida, né, gente? Aí você tem que, cada vez você vai ficando cada vez melhor, é prática. Então, não basta você só seguir uma organização, um método, uma sistematização. Você tem que praticar. E aí a prática é que vai te levar
a expertise, né? A experiência, e você vai ganhando com o tempo. E lembrando que cada caso que seja um aprendizado. Cada paciente tem muito a te ensinar e, igual eu conversei com alguns alunos essa semana, que medicina, os casos sempre se repetem. Então, se você aprende com o caso, depois, quando ele chegar um caso parecido, você já se tornou experiente naquela matéria, naquela queixa. Então, por isso que é importante sempre você estar tendo essa exposição a casos. Quanto mais casos você discutir, você vê melhor, porque você vai ganhando experiência, você vai colecionando experiências e histórias de pacientes, sinais e sintomas, e isso vai te fazer um médico cada vez melhor. Tá bom? Então, quarto inimigo do raciocínio, que eu acho talvez um dos mais fortes, seria a falta de organização. Tá? E o último, gente, seria o individualismo. Tá? Por quê? Por que individualismo? Eu acho o inimigo do raciocínio clínico. Porque, assim, sozinho, você até pode conseguir melhorar seu raciocínio clínico. Tá? Só que você pode demorar muito tempo, muitos anos para se desenvolver, você vai errar muito, vai ter muita cabeçada sozinho, para aprendendo com os erros e corrigindo ao longo do tempo. Quando você sozinho, você pode ter sucesso? Pode, mas quando você vai acompanhado, você vai muito mais longe. Então, quando você tem colegas para discutir com você casos, professores, residentes, participar de grupos, ligas, então, várias formas. Quando você vai estar num meio, você vai desenvolver muito mais rápido, você vai ganhar pontos de vista muito mais rápidos, pontos de vista diferentes, você vai fazer sinapses neurais, você vai começar a opa, peraí, eu não pensei assim, olha, esse colega meu pensa de uma forma diferente, olha, aprendi mais uma. Então, às vezes um colega chega assim, olha, eu estudei tal sinal sintoma, eu estudei tal artigo, olha aqui, toma aqui para você ver. Então, essa discussão é muito rica. Às vezes um professor, um mentor, às vezes vai te passar uma experiência de anos, como a gente já falou em lives passadas. Então, o ambiente realmente faz muita diferença na vida acadêmica e na vida profissional. Então, você tem que estar bem acompanhado para você ganhar velocidade no seu resultado e escala de tempo. Então, você vai ganhar muito mais, desenvolver muito mais esse raciocínio clínico seu, estando acompanhado com boas pessoas. Lembrando que o ambiente faz a diferença, é importante ver você estar num ambiente em que todo mundo esteja sintonizado naquela mesma frequência de crescer juntos. Tá? Então, uma mão vai ajudando a outra e aí vai todo mundo se desenvolvendo junto. Então, sozinho você consegue desenvolver esse raciocínio clínico? Consegue, mas acompanhado e bem acompanhado, sobretudo, você vai muito mais longe. Tá? Então, pessoal, tá fazendo sentido o que eu falei? Tá dando para entender, gente, esse pensamento, esse raciocínio? Vicky Carvalho, tá assim? Legal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Érica Dias, legal, Érica. Alguém quer perguntar alguma dúvida, tem alguma dificuldade que queira compartilhar? Beleza, se alguém quiser compartilhar, tá? Então, pessoal, só recapitulando. Legal, Léo. Então, quais seriam então esses cinco inimigos do raciocínio clínico? Primeiro é falta de clareza, tá? Primeiro é importante você estar consciente disso, que a semiologia é fundamental para você fazer o diagnóstico. Então você tem que ter essa clareza. Então, assim,
não bobeie nas aulas de semiologia, tá? Porque independente da área que você for fazer, você vai precisar ser bom de diagnóstico, tá? Independente. E lembre que você tem parentes em casa, você vai ter que ser bom de diagnóstico para atender os seus parentes, tá bom? Independente da área que você for fazer, né? Então, falta de clareza da importância de se desenvolver uma semiologia e o raciocínio clínico, tá? Segundo, falta de ação, que seria a procrastinação, se você sabe que é bom, que é importante, corre atrás, não fica perdendo tempo não, tá? Terceiro seria arrogância, não fica achando que você sabe mais do que os outros, do que você já não precisa aprender mais, tá? Como eu falei, isso é minoria, mas é um grande inimigo. Quarto seria falta de organização, aprenda a organizar. Se você não sabe organizar essa estrutura, pede ajuda para alguém que saiba. Você vê quem que é bom de organizar, tem um raciocínio bom, começa a ver como é que essa pessoa faz e modela, tá? Então modele a pessoas de sucesso. Se você quer ter sucesso, modele, veja como que a outra pessoa pensa, como que ela age e começa a fazer igual, a tendência é que você vá pelo mesmo caminho de sucesso, tá? E por último, individualismo, né? Evite individualismo, aprenda a trabalhar em equipe, a discutir casos, aprender junto, tá? Que isso aí tem muito valor, ok? Então, essas seriam os 5 inimigos do raciocínio clínico. Tem mais, tá? Mas eu acho que isso tá bom para a gente já dar uma palhinha aí, né? Então, pessoal, então isso seria mais esses 5 inimigos que a gente queria falar com vocês. Só lembrando, então, tá? Que terminando a live agora, é importante lembrar de vocês, né, que quem quiser fazer a imersão diagnóstico seguro, que vai ser nos dias 21, 23 e 25 de agosto, se inscreva no link que está na bio do perfil, tá? Nessa imersão, então eu vou mostrar os fundamentos do método que eu criei para organizar justamente, né, o raciocínio clínico e chegar ao diagnóstico de qualquer doença com segurança, tá? Vai ser um prazer ter vocês com a gente lá. Quem quiser, né, quiser compartilhar com algum colega aí que queira participar também, é importante que vocês façam inscrição no link que está na bio. E aí, fazendo essa inscrição, é importante 3 coisas. Entrar no grupo do WhatsApp, porque nesse grupo do WhatsApp aí que nós vamos mandar as aulas da imersão e informar os assuntos da imersão. Lembrando que é só para isso, tá? Esse é só eu e minha equipe que nós vamos estar enviando mensagens, não é nada de ficar batendo papo, não. Importante, no e-mail que você se cadastrar, você respondeu a pesquisa, que essa pesquisa que nós estamos fazendo é para conhecer as expectativas sua, tá? Para a gente poder fazer um evento cada vez mais personalizado aí, de acordo com as necessidades de vocês. E, por último, marcar aí, agenda aí, coloca na agenda, não esquecer dos dias 21, 23 e 25 de agosto, tá bom? Vai ser muito legal essa imersão. O objetivo é a gente mostrar um pouquinho dessa organização que a gente falou, mais para mostrar os fundamentos desse método, para ajudar vocês aí a ter uma melhora, né, nesse desempenho de raciocínio, ok? No mais, muito obrigado aí pela presença de vocês, tá? Prazer enorme. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá bom? Se alguém quiser mandar tiver alguma dúvida, pode mandar um direct também, tá, pessoal? Eu que agradeço, Érica. Obrigado. Valeu, Vicky. Beleza, pessoal? Grande abraço, tá? Boa noite. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar uma mensagem pelo direct. Boa noite.